Olá meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos aqui falar sobre Excel, mas simplesmente com algumas dicas sobre quando utilizar uma versão e quando é obrigatório ou necessário ou melhor utilizar uma outra versão. Nós temos aqui, por exemplo, vamos nos basear simplesmente nas versões 2003 e na versão 2007, sendo que são as duas mais utilizadas ainda hoje. Aqui eu fiz o seguinte: nós temos aqui um total de colunas, um total de linhas. Na versão 2003, a coluna vai até a IV, que corresponde a 256 colunas. Já na 2007 tem uma quantidade de 16.384 colunas. Vamos dar uma verificada se é isso mesmo. 16.384. Bom, se nós tomarmos como base aqui só a diferença entre colunas, vamos por aqui a diferença, né? A diferença em termos de tamanho, será o que? Será a 2007 menos a 2003. Então simplesmente tem 16.128 colunas a mais. E em termos de linhas, o 2003 tem 65.536 linhas. Isso que corresponde a células utilizáveis, que será o que? A quantidade de colunas multiplicado pela quantidade de linhas. Vamos colocar aqui uma divisão para nós podermos... Tá, então dá 16.777.216 células disponíveis em cada planilha do 2003. Bom, por outro lado, nós temos no 2007 1.048.576 linhas. Isso quer dizer que simplesmente esse valor de 16.777.216 células no 2007 vai para 17.176.869.184 células. Qual a diferença disso? Então nós vamos aqui fazer a mesma coisa, vamos simplesmente arrastar essa fórmula, né? Então dá um númerozinho tão grande que isto, vamos aqui e vamos aqui colocar o mesmo formato para nós podermos visualizar melhor. Bom, então o que acontece? Essa diferença aqui é bastante grande. Entre uma e outra, a diferença, se formos calcular quantas planilhas do 2007, quantas planilhas o 2007 comporta se comparado com o 2003, nós vamos chegar simplesmente à conclusão de que cada planilha do 2007 corresponde a mais de 1.000 planilhas do 2003. E como que nós vamos fazer isso? Vamos simplesmente pegar aqui o valor do 2007 e vamos dividir pela do 2003. Dá simplesmente 1.024 planilhas. Até aí tudo bem. Mas e qual a diferença em termos de uso dessas planilhas? Qual a diferença que nós podemos perceber? Vejam bem, se acaso você estiver trabalhando com dados que você pretende armazenar nas suas planilhas, por exemplo, uma contabilidade.
é melhor que você utilize a versão 2007. Por quê? Porque ela vai te dar aqui 1.048.000 linhas para você acrescentar os seus registros, enquanto na 2003 somente 65.536. Se, de acordo com a quantidade de lançamentos, de registros diários você tem, de repente essa de 2003 não vai comportar sequer um ano de movimento da sua contabilidade, enquanto na 2007 pode comportar durante possivelmente bem mais de um ano. Agora, se você está utilizando uma planilha simplesmente para fazer demonstrativos rápidos que não faça armazenamento de dados, então aí você pode utilizar a 2003, vai ser tranquilamente compatível com o que você precisa. E por outro lado, a 2007 traz algumas funções, traz algumas diferenças, alguns elementos que foram acrescentados que na 2003 não existia, principalmente se você utiliza algumas funções, são funções comuns, mas que no 2007 ele já vem simplificado, como por exemplo o SOMASE com mais de um critério e algumas outras funções, e foram acrescentadas também funções que antes não existiam no 2003, outras funções. Então vejamos bem, se acaso você for trabalhar com algo comum, o 2003 tranquilamente vai servir para você. Se você quer trabalhar com dados aí mais avançados, aí é aconselhável que se utilize a 2007, principalmente em questão de espaço, que hoje em dia, na verdade, é o principal para quem quer utilizar uma planilha eletrônica, que é o Excel, como um banco de dados. Obviamente, como banco de dados, o Excel ele não é 100% aconselhável, porque na verdade ele não oferece a consistência de um banco de dados. Ele pode armazenar dados, tem como se trabalhar com dados, como eu já mostrei em diversos outros vídeos, mas não é aconselhável pela sua pouca consistência. Então, para se utilizar um banco de dados, no mínimo, se aconselha a utilizar o Access. Meus amigos, então é isso. Essa matéria é simplesmente para responder algumas perguntas de alguns clientes em relação a dúvidas comuns sobre os elementos primordiais aí da diferença entre uma planilha e outra, entre uma versão a 2003 e a 2007 do Excel. Caros amigos, ficamos por aqui. Meu nome é Lúcio. Um abraço.